Bem-vindos de volta ao Templo dos Clássicos. Nesta noite, não abriremos o tomo de um mestre, mas sim de uma mestra. Uma sacerdotisa da escuridão, cuja própria vida foi um conto gótico. Antes de conhecermos sua criação, devemos primeiro conhecer a Criadora, pois nenhum monstro nasce do vácuo. Ele nasce da dor, da perda e das noites insones de uma alma notável. Falamos de Mary Wollstonecraft Godwin, mais tarde conhecida pelo mundo como Mary Shelley. Ela nasceu em Londres, em 1797, em meio a uma tempestade, literal e figurativamente. Sua mãe, Mary Wollstonecraft, era uma filósofa feminista, uma mente de fogo, que morreu apenas 11 dias após o parto. Seu pai, William Godwin, era um filósofo anarquista. Mary não nasceu em um berço de ouro, mas em um berço de ideias radicais, de livros e de luto. Ela não teve educação formal. Sua sala de aula era a biblioteca de seu pai e o túmulo de sua mãe, onde ela ia para ler e para sentir a presença da mulher que nunca conheceu. Aos 16 anos, o destino lhe apresentou Percy Bysshe Shelley, um poeta brilhante, um rebelde como seus pais e um homem casado. O amor deles foi um escândalo. Eles fugiram para a Europa, vivendo uma vida boêmia de paixão, poesia e instabilidade. Mas a sombra da morte que a assombrava desde o nascimento o seguiu de perto. Sua primeira filha, uma bebê prematura, morreu em seus braços. Mary sonhava que, ao aquecê-la junto ao fogo, a criança voltaria a viver. Um sonho que, sem que ela soubesse, plantava a semente de um pesadelo. A tragédia continuou a ceifar sua vida. O suicídio da meia-irmã de Mary, o suicídio da primeira esposa de Percy, a morte de mais 2 de seus filhos. A vida de Mary Shelley não foi escrita com tinta, mas com as cinzas da perda. Ela entendia, em um nível visceral, que a criação e a destruição são 2 faces da mesma moeda. E foi em meio a essa escuridão, em uma noite de tempestade, que ela foi desafiada a criar um monstro. O ano era 1816, o ano sem verão. Uma erupção vulcânica havia mergulhado a Europa em um crepúsculo frio. Presos em uma vila perto do Lago de Genebra, Mary, Percy e o infame Lord Byron passavam as noites lendo histórias de fantasmas. Foi Byron quem propôs o desafio. Cada um deles deveria escrever sua própria história de terror. Naquela noite, Mary teve o que ela chamou de um pavoroso fantasma acordado. Ela viu a imagem que assombraria o mundo. Ela viu o pálido estudante das artes profanas, ajoelhado ao lado da coisa que havia montado. Em seu terror, ela encontrou sua história. E agora, após honrarmos a Criadora, abriremos o tomo de sua criação imortal. Escutem, em uma noite lúgubre de novembro, o jovem Victor Frankenstein finalmente viu o fruto de seu trabalho profano. Com instrumentos que a ciência mal ousava nomear, ele infundiu a centelha da vida em uma matéria inanimada. A chuva batia contra as vidraças, a vela quase se extinguia, quando a criatura abriu seu olho amarelo e turvo. Ela respirou. Um movimento convulsivo agitou seus membros. Mas a beleza do sonho desapareceu. Aquele que lhe havia criado com dores infinitas era uma catástrofe. A pele amarelada mal cobria a rede de músculos e artérias. Os cabelos eram negros e escorridos, os dentes de uma brancura perolada.
Mas essa exuberância formava um contraste ainda mais horrendo com seus olhos aquosos. Incapaz de suportar o aspecto de sua criação, Victor fugiu. Ele abandonou o seu filho recém-nascido no laboratório escuro, um ato de repulsa que selaria o destino de ambos. A criatura, sozinha, vagou pelo mundo. Um bebê no corpo de um gigante, aprendendo sobre a vida através da observação. Escondido, ele observou uma família de camponeses. Com eles, aprendeu sobre a bondade, sobre a música, sobre o amor. Ele aprendeu a ler, devorando livros que encontrou. Ele sentiu sua alma despertar, e com ela uma dolorosa solidão. Ele ansiava por companhia, por um único olhar que não fosse de horror. Um dia ele tomou coragem. Aproximou-se do velho pai da família, que era cego e não poderia julgá-lo por sua aparência. Por um momento, ele foi tratado com gentileza, mas quando os outros retornaram, o paraíso se desfez. Gritos, pânico. Ele foi expulso com pedras e violência. Naquele dia, o amor em seu coração começou a azedar, e um novo sentimento, frio e amargo, tomou seu lugar. O ódio. Ódio pela humanidade e, acima de tudo, ódio por seu Criador, que o condenou a esta existência solitária. A vingança da criatura foi terrível. Ela não caçou Victor, mas sim tudo o que ele amava. Seu irmão mais novo, seu melhor amigo, e na noite de núpcias de Victor, sua amada noiva, Elizabeth. A criatura prometeu: eu estarei com você em sua noite de núpcias. E cumpriu. Victor, quebrado, dedicou o resto de sua vida a uma única missão: caçar e destruir a sua criação. Uma perseguição que os levou dos Alpes suíços aos confins gelados do Ártico. No fim, no gelo, Victor morre nos braços do único homem que poderia entendê-lo. E a criatura, ao encontrar seu criador morto, chora sobre seu corpo. Seu propósito, sua vingança, tudo se foi. Sem nada pelo que viver, o monstro se despede, prometendo-se imolar em uma pira funerária. Sua última fala não é de ódio, mas de desespero. Não sentirei mais nada. Adeus. E ele desaparece na escuridão e na distância. A pergunta que a obra de Mary Shelley nos faz ecoar através dos séculos não é podemos dar vida aos mortos, mas sim devemos. Victor Frankenstein é o verdadeiro vilão da história. Sua arrogância em brincar de Deus, seu orgulho ferido e, acima de tudo, sua covardia em não assumir a responsabilidade por aquilo que criou. Ele dá a vida e depois a nega, horrorizado não pela feiura da criatura, mas pelo reflexo de seu próprio fracasso. A criatura, por outro lado, nasce como uma lousa em branco. Ela aprende a ler, a sentir, a amar e a odiar, ao ser brutalmente rejeitada por todos, inclusive por seu pai. O monstro de Frankenstein não é o mal encarnado. Ele é a prova de que o mal é, muitas vezes, uma criação da nossa própria falta de compaixão. Mary Shelley, que perdeu a mãe, que perdeu seus filhos, que viveu como uma pária, escreveu sobre a mais profunda dor humana, a dor da solidão e do abandono. Ela não escreveu um conto de terror. Ela escreveu uma tragédia humana vestida em pele de monstro.